Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez, poder celebrar ao Senhor com alegria, a nossa salvação, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele cuida de nós, né? Ouvimos hoje uma palavra bastante, vamos dizer assim, dura, mas que precisamos, né? Precisamos ouvir. E isso porque o Pai se importa com seus filhos, né? Então a gente fica feliz de saber que Deus se importa conosco. Deus continue abençoando o nosso pastor Clóvis. Eu sempre admirei o fato dessa igreja ter pastores que pregam a palavra e pregam contra o pecado, e pregam o que realmente diz na palavra, sem rodeios e sem ficar passando a mão, sem ficar fazendo círculos, né? Mas simplesmente trazendo o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Doa a quem doer, porque a vida cristã não é fácil. Ser cristão no mundo de hoje é símbolo de ser taxado de quadrado, de tantas outras palavras aí, né? Outros títulos. Mas, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus porque Jesus ainda fala conosco. E nós vamos nessa manhã estudar, nessa lição, capítulo 13, do livro do Charles Spurgeon. Continuamos ainda esse livro até o final. O título, O Médico dos Médicos e o Servo do Centurião. O texto, né, que o Charles Spurgeon coloca para a gente estar estudando hoje, está lá em Mateus. Aí eu vou ler o capítulo, ou a passagem inteira, para dar um melhor entendimento. Mas ele pega aqui alguns versículos em destaque e faz alguns comentários. E na realidade, até o final do livro, ele vai falar sobre essa passagem. Tá? Então, eu não vou assim ser muito abrangente em todo o assunto, porque ainda vão ter outros irmãos aqui, né, os pastores, os professores, que vão estar falando algo também a respeito dessa passagem. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia, lá no Evangelho então de Mateus, no capítulo de número 8, do verso 5 em diante. Só para você acompanhar aí a leitura, eu vou ler na nova versão transformadora. E aí o título traz: Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entres na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que comunica ao nosso espírito, à nossa mente, a aplicação, Pai, dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que sejamos desafiados a viver essa fé, Pai,
e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma fé surpreendente, uma fé que causa admiração ao nosso Senhor Jesus. E para entender como é que essa fé foi encontrada nesse centurião, a gente precisa entender o contexto. Será que eu consigo mudar por aqui? Tá ligado? Vou ligar aqui. Não? Acho que não. Mudou. Obrigado. A gente precisa entender o contexto, né, e entender um pouco, né, quem que era o centurião romano, conhecer ali a cidade de Cafarnaum, né, o servo do centurião, pouco se fala dele, só fala que ele estava doente, quase morrendo, mas ele é alguém muito importante para o seu Senhor. Sobre os líderes judeus também que vão até Jesus, no caso no texto lá de Lucas, que o Spurgeon também usa o texto de Lucas, tá? Ele faz menção aqui no início, né, do capítulo sobre o texto de Mateus, mas ele também caminha lá em Lucas, que é o texto em paralelo. Lucas está registrado lá no capítulo de número 7, também esse mesmo acontecimento, com alguns detalhes a mais, né, que Lucas era alguém bem detalhista, né, averiguava os fatos de uma maneira muito profunda. Mas enfim, primeiro a gente vai falar de Cafarnaum, que foi a cidade onde Jesus decidiu estabelecer ali a residência. Os irmãos sabem que ele nasceu em Belém e foi criado na cidade de Nazaré, também ali na Galileia. E quando ele é batizado, depois que ele é batizado por João Batista, ele vai ao deserto para ser tentado, né, pelo diabo, e vence ali as tentações, né, pela palavra, e aí depois ele sai anunciando a chegada do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, porque chegou o reino de Deus. E aí ele entra nas sinagogas, lá em Nazaré, e era um costume dele, né, de entrar nas sinagogas e estar aprendendo, ou às vezes também ensinando, e nesse dia foi dada a oportunidade para ele ler o livro de Isaías. E aí ele abre o livro, começa a ler, e eu quero que você faça essa leitura comigo, lá no Evangelho de Lucas também, porque é muito importante para a gente entender o contexto do que ele vem trazendo, né, para a gente. Lucas, deixa eu pegar aqui, capítulo 4, do versículo 16 em diante, diz assim: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Então, Jesus deixa bem claro que chegou o tempo da graça, chegou o tempo em que eles veriam, né, o reino de Deus, os milagres, né, acontecerem, porque essa autoridade estava sobre ele, sobre Jesus. Só que o povo, num certo momento, ficaram admirados das suas palavras, mas começaram a perguntar: mas esse não é o filho de José? A gente não conhece lá, né, sua família e tal? E aí Jesus fica meio entristecido com isso e diz que, olha, sem dúvida vocês vão me dizer que aquele provérbio médico: cura-te a ti mesmo, faça em sua cidade o que você fez em Cafarnaum. E eu, porém, lhes digo que nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. Então Jesus, ele começa ali um certo embate com a liderança religiosa de Israel.
E aí, como ele é rejeitado lá, ele vai para Cafarnaum, aonde ele estabelece residência. Mas, chegando em Cafarnaum, ele chama os seus discípulos, né, os pescadores. Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia, e uma pequena vila, né, de pescadores, onde Jesus fixou então a sua residência. Mas ali chama os seus discípulos, começa, né, a ensiná-los, e aí ele sobe a um monte e prega aquele grande sermão da montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças e os princípios do reino de Deus, como que era. E ele começa também a explicar de uma maneira muito mais profunda a lei de Moisés, a ponto de, em certas passagens, ele praticamente confrontar o tipo de interpretação que os líderes davam a certos textos da Bíblia, como aquele que diz assim: amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. E Jesus fala, não é bem assim. Capítulo 6 de Lucas, no versículo 27, diz assim: mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa e orem por quem os maltrata. Então parece que Jesus está confrontando aquilo que está escrito, mas na verdade está confrontando a interpretação daquilo que foi escrito, daquilo que foi explicado pela liderança judaica, porque eles tinham esse nacionalismo, sabe, de achar que eram o povo de Deus, e na realidade eles tinham realmente a bênção de Deus, eles eram descendentes de Abraão, mas isso não queria dizer que eles eram filhos de Deus realmente, porque filho de Deus não é só quem nasce israelita ou quem nasce num lar evangélico. Filho de Deus é todo aquele que o recebe como seu Senhor e como seu Salvador. Então isso é muito importante. E não só esse texto, como outros textos, Jesus vai explicando, fala parte do adultério, vocês acham que é só ir lá e cometer adultério, mas olha, é assim, se vocês só olhar com intenção impura, já cometeu adultério. Se você acha que matar o seu irmão, ir lá e, né, matá-lo é pecado, realmente, mas se você só no seu coração sentir ódio do seu irmão, você já está pecando. Então tudo isso ele vai ensinar ali no monte, e aí quando ele desce do monte, ele vai para Cafarnaum, e eu acho interessante, porque na dinâmica do que está sendo revelado para a gente, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas, é justamente depois que ele dá esse sermão do monte, que ele fala sobre amar os seus inimigos, que aí ele encontra um centurião romano, que para os judeus faz parte do povo opressor, porque os judeus estavam sob o domínio de Roma, era uma colônia romana, então para eles eram inimigos. Mas Jesus não tinha, né, esse tipo de julgamento que a gente tem hoje, ou que os líderes judeus também tinham naquela época. Jesus sempre amou a todos, sempre abriu a porta da graça para todos. E não foi diferente para esse centurião romano. Um centurião romano, ele era um oficial, né, de alta patente, liderava ali 100 soldados, né? E tinha um detalhe que está registrado lá em Lucas, que ele amava o povo de Deus e construiu uma sinagoga para eles. Olha, só isso já causa uma admiração, porque você imagina que você é do exército que invadiu aquele lugar, dominou aquele lugar, e agora você simplesmente se apaixona por aquelas pessoas que foram derrotadas, né, pelo seu exército, e aí você, além disso, você constrói para elas um lugar onde elas vão adorar a Deus, ao invés de adorar, no caso, a César, que era, né, considerado, né, o senhor deles, né? Então, tipo assim, já tem algo que já nos chama a atenção. Um centurião romano, um inimigo da nação, mas que
De alguma forma, os líderes religiosos viram nele que ele era alguém que amava a nação, amava os judeus e lhes construiu uma sinagoga. Anote esse ponto. O servo do centurião, um escravo, um objeto de uso do seu senhor que ele podia descartar a qualquer momento. Está enfermo, busca outro lá no mercado, descarta esse daqui, larga ele em algum lugar e traga outro para mim. Ele podia simplesmente fazer isso. Mas o oficial romano diz que ele amava esse seu servo. Amava. Sentia compaixão por ele. Então, esse servo foi muito abençoado, né? Por ter vamos dizer, um senhor tão amoroso com ele e que se compadeceu dele, ao invés de simplesmente, né, lançar fora e trocar de servo, né? Ele podia muito bem fazer isso, mas não o fez. E aí tem os líderes judeus que, nesse caso, eu quero chamar a atenção, porque esses líderes, diferente daqueles que levantavam oposição a Jesus, esses aqui ainda foram, né, até Jesus levar a causa desse centurião, porque eles viam no centurião uma pessoa que amava, como eu disse, já amava a nação de Israel, e também lhes construiu uma sinagoga. E eles acharam que ele era digno de receber, né, esse favor do Senhor, esse milagre, né? E a gente vai estudar mais sobre isso também nas outras lições. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas aqui eles estão assim meio que nessa de mérito e demérito. Ele merece, porque ele fez isso. Mas a gente sabe que é a graça. Mas enfim, os líderes, eles têm um papel importante aqui, né? Eles, claro, por todos os evangelhos vocês vão ver, a gente vai, né, ver que os líderes são, a maior parte, opositores, né, a Jesus. Mas esses aqui, eles, de alguma forma, sentiram no coração de ajudar esse servo do centurião, ou atender ao pedido do centurião, né? E aí nós temos a sinagoga. A sinagoga, eu já falei que Jesus foi rejeitado lá na sinagoga de Nazaré, mas ele tinha livre acesso, né, às sinagogas, ele entrava, ele pregava nas sinagogas, curava aos sábados, e isso foi despertando ainda mais perseguição da liderança judaica, principalmente da seita dos fariseus, que se sentiam ali os mestres, né, e que gostavam dos primeiros assentos e que interpretavam a lei nos seus mínimos detalhes, tentavam, na realidade não é que tentavam, né, mas colocava sobre o povo esse peso de cumprir a lei nos seus mínimos detalhes, principalmente sobre o sábado, né, algumas coisas sobre o sábado. Eles eram terrivelmente religiosos. Então eles, nessa sinagoga, juntavam ali os judeus para estudar a Torá. E diz, né, a tradição que aonde tinha 10 homens já podia se formar uma sinagoga, né, um local ali de adoração, um local que no grego significa local de encontro. Isso aconteceu porque após a destruição do templo lá pelos babilônios, né, e após o exílio babilônico, eles não tinham lugar para se reunir para adorar a Deus. Então eles formavam esses pequenos centros, né, de adoração, essas sinagogas, e era um local para leitura da Torá, orações e ensino. E foi muito importante para manter a fé e a identidade do povo judeu. Foi muito importante. Então, tendo, né, explicado um pouco do contexto aqui, eu quero agora passar para a próxima parte, que é sobre a fé extraordinária. Porque tanto Lucas quanto Mateus, eles chamam a atenção não só por conta do que Jesus realizou, porque foi um milagre realmente notável, foi só por uma palavra, Jesus não precisou estar presente lá, uma palavra. Mas eles chamam a atenção de quem está lendo, de quem está atento ao que eles estão escrevendo, de que existe uma fé, não que surpreende Jesus, mas uma fé que deixa Jesus admirado. Porque não tem como você surpreender Jesus. Jesus, ele sabe muito antes da gente
falar alguma coisa, ele conhece os nossos pensamentos antes de ser formado. Mas de causar essa admiração a ponto dele olhar para a multidão daqueles que o seguiam e dizer para eles: olha, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E aqui já tem um ponto importante para a gente aplicar na nossa vida, porque existem duas multidões aqui, que Jesus ele vai usar justamente a fé desse centurião para trazer um pequeno sermão e uma advertência, vamos dizer assim, aos seus seguidores, de certa forma, um desafio. Porque olha só o que ele diz, lá em Mateus no capítulo 8, e o versículo 10 em diante. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Bom, tem essa multidão aqui, que vai se sentar no banquete do reino dos céus. Mas tem uma outra multidão, há muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então existem duas multidões aqui. E é para a gente refletir em que multidão que a gente se encaixa. Porque a mensagem é clara para os seus ouvintes ali naquela época. Olha, eu acabei de descer do monte, eu trouxe um sermão para vocês, falei sobre as bem-aventuranças do reino, falei sobre como são os princípios de viver nesse reino, e agora vocês vão ver através da fé desse centurião, que não tem nada de judeu, mas que ele tem uma fé que eu fiquei admirado e quero usar essa fé, aqui nas minhas palavras, quero usar essa fé para trazer para vocês essa advertência. Olha, vocês estão me seguindo, mas que tipo de discípulos vocês são? Que tipo de cristãos vocês são? São esses cristãos que estão vindo de toda parte e que vão realmente experimentar, vão se alegrar na presença do reino de Deus, que vão realmente receber o reino de Deus com alegria, com satisfação, que vão procurar viver esse reino? Ou vocês são dessa outra multidão que recebeu o convite, que ele disse aqui que muitos para os quais o reino foi preparado, olha, o reino foi preparado para vocês, mas vocês vão simplesmente virar as costas para o reino? Viver uma fé superficial, uma fé que não alcança nada? Então, isso daqui já é para a gente refletir, como é que anda a nossa fé. Mas a fé desse centurião romano está muito além. Não, ela não está muito além. Podia estar além do que aquele povo nacionalista, que esperava um Messias que ia triunfar sobre o povo romano, que ia libertar eles do domínio romano. Mas a fé desse centurião romano, como que ela foi sendo trabalhada, como que ela foi se desenvolvendo? Então eu quero que a gente preste atenção de como que o Spurgeon colocou para a gente o desenvolvimento da fé desse centurião, para ver se a gente está seguindo esse caminho da fé desse centurião, e quem sabe, e eu oro para que isso aconteça, que a nossa fé alcance esse nível de reconhecer a autoridade de Jesus. Fé que acredita em milagres ou fé que reconhece a autoridade de Jesus? Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu acho que todos sabem de cor aqui, né? Quem é que sabe de cor aí? Pode falar bem alto para a gente. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, uma pequena palavrinha, fé, mas de uma grande importância na nossa vida cristã. Sem fé é impossível, não tem como, não tem jeito você agradar a Deus. Começa tudo pela fé. E como é que começou a fé desse centurião? Aonde que ele conseguiu obter uma fé tão
maravilhosa, a ponto de causar admiração em Jesus. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus, como diz lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Palavra de Deus. Então ele, de alguma maneira, eu posso imaginar que ele ou estava aos pés do monte, ouvindo o sermão do monte, porque se os irmãos entendem o contexto do que era o domínio romano, eles tinham um certo objetivo de conter qualquer tipo de movimento. Então eles estavam sempre atentos quando o povo começava a se reunir, esse negócio de promessa de que vem um Messias, que vai nos libertar. Então já acendia o sinal de alerta para os oficiais romanos, que às vezes enviavam lá os seus soldados, ou eles próprios iam lá para estar averiguando, ver o que está acontecendo, porque eles não permitiam nenhum tipo de levante. Mas vamos imaginar aqui que esse oficial romano, de alguma forma, tenha participado de algum sermão ali, ouviu um sermão de Jesus, e naquele momento ele talvez nem imaginava, mas que ele começou a refletir: olha, realmente esse homem tem algo diferente. Esse pregador, esse rabino, eu vejo nele algo diferente dos outros rabinos que já ensinavam, que se reuniam ali nas sinagogas. E como nós vimos aqui lá em Lucas, que ele relata que os líderes religiosos foram até Jesus e disseram: não, ele ama a nação. Então, de alguma forma, algo aconteceu, transformou o coração daquele centurião romano a ponto dele começar a sentir afeição e amor pela nação de Israel, ao invés de persegui-los, ao invés de oprimi-los, porque ele fazia parte do povo opressor, mas ele preferiu amar. E ainda por cima, além de amar, que é um sentimento, mas ele expôs esse sentimento de amar, executando ali algo, ele fez algo, ele foi lá e construiu a sinagoga para os judeus. Então um amor prático, não foi só um amor de palavras, dizer para os líderes: eu amo vocês. Não, foi lá e construiu a sinagoga deles. Merece destaque, porque Lucas destacou isso. Agora, essa fé de acreditar que com uma palavra de Jesus o seu servo poderia ser curado, será que foi só por conta disso que nasceu, que produziu essa fé no coração dele? Eu acredito que tem uma boa parte aí, uma boa parcela, mas essa fé que reconhece quem Jesus é e a autoridade de Jesus, a palavra de Jesus, essa fé faz toda a diferença. Por quê? A gente sabe que a Bíblia ela sempre foi debatida, muitas vezes até pessoas tentam de alguma forma querer atualizar a Bíblia, ou de alguma forma desmerecer a Bíblia, dizendo que foi escrita por homens e não sei o quê, sabe? Tem sempre esses embates. Mas para nós cristãos, a gente sabe que a palavra ela foi inspirada por Deus. Toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus e ela é perfeita em tudo que diz para a gente. Desde a criação de todas as coisas, a gente, olha, quando eu começo a falar, tipo assim, se uma pessoa dá abertura para eu falar de Jesus para ela, e eu começo a falar, a primeira coisa que eu pergunto: você acredita no que está escrito na Bíblia? Porque se você não acredita, eu não tenho nem como começar a te falar, porque eu vou citar a Bíblia. Se você já disser para mim: a Bíblia foi um livro escrito por homens. Não, mas então me diz, como assim ela foi escrita por homens? Ela tinha que ser escrita, mas foi inspirada por Deus, homens usados por Deus para transmitir essa mensagem. Mais de 40 autores em um tempo aí de, acho que 3.000 anos, não lembro agora, mas quantas histórias na Bíblia, e você vê que todas elas se encaixam, e você, mesmo assim, você acha que é um livro comum, que foi escrito assim ao léu. E aí, se a pessoa
dá aquela balançada e fala, você está vendo, você tem dúvida. Então, deixa que de alguma forma eu te apresentar esse Jesus que veio para cumprir o que está escrito, cumpriu exatamente o que está escrito e prometeu que vai voltar. E assim você começa a desenvolver o assunto e mostrar quem é Jesus. Mas para isso, Jesus precisa ser autoridade na minha vida. Porque não adianta eu querer pregar Jesus, falar de Jesus para uma pessoa, Jesus está fora da minha vida. Jesus não é autoridade sobre a minha vida. Então isso é muito importante. Na semana passada, eu fui levar um cliente e eu fico assim na expectativa, eu puxo o assunto tal, e quando entra no assunto da palavra de Deus, até porque o meu próprio nome, né, Neemias, quando eu entro no carro, a primeira coisa, seu nome não é estranho, fala, é da Bíblia. E aí você começa a desenvolver o assunto, eles perguntam quem foi Neemias, para testar eu, né? Fala, não, foi um copeiro do rei, foi o restaurador lá dos muros, e vou entrando no assunto. E aí foi, né, desenvolvendo esse assunto lá com o cliente, e aí ele começou a dizer, né, que também era cristão, né, que acreditava na Bíblia, tal, mas que tinha uma certa dificuldade para levar os filhos a Cristo. Ele confessou, não sei se confessou ou se ele estava um pouco assim, meio que se vangloriando de que os seus filhos foram pessoas muito bem educadas, fizeram faculdade, pós-graduação, um está lá no Canadá e não sei o que, é isso, é aquilo, o outro está não sei aonde, tal. Maravilha, isso é muito bom, a gente vê os nossos filhos desenvolvendo intelectualmente, mas e a fé em Jesus? É claro que eu não disse isso para ele, mas eu fiquei esperando que ele fosse falar, e ele realmente falou, ele disse, olha, mas os meus filhos estão, infelizmente, todos não acreditam na Bíblia, e eu não sei aonde eu errei. Ele disse assim. E eu ali naquele momento, eu me senti assim, sabe, às vezes naquele dever de falar, mas ao mesmo tempo falar, mas o que eu vou falar numa hora dessas? E aí aquela oração rápida, e o Espírito Santo só falou para mim, fique em silêncio. Só ore. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e machuca um pai que quer ver os seus filhos aos pés do Senhor, mas que talvez em toda a sua vida focou mais na área profissional, do estudo. Isso não é errado, não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. Mas eu digo que o melhor que a gente faz aos nossos filhos é levá-los aos pés do Senhor. E deixar que Deus cumpra as suas promessas. Se ele tiver que ser um advogado, um médico, ele vai ser. Mas que ele seja um cristão de verdade, aonde ele estiver exercendo a sua função. Isso é importante. Então, diante disso aqui, eu trouxe esse exemplo, claro que é só para encaixar aqui, mas a fé que acredita em milagres e a fé que reconhece a autoridade de Jesus. Qual dessas duas você acha que é mais importante? Eu queria a participação de alguém, se quiser falar alguma coisa. Qual dessas? Amém. Fé que reconhece a autoridade de Jesus. Mas a fé que acredita em milagres não é importante? É ou não é? Sim. As duas andam juntas. Esses dois tipos de fé andam juntos. Ela acredita no milagre, porque quando Jesus desce lá do monte, onde ele pregou o seu sermão, ele encontra um leproso. E um leproso era uma pessoa rejeitada pela sociedade, ele tinha que andar gritando, leproso, leproso, manter distância e tal. E esse leproso, ele se prostra diante do Senhor e diz assim, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus olha para ele e diz, eu quero ser purificado. Vai lá e apresente-se ao sacerdote e tal. E ele foi curado na hora.
E tipo assim, a fé desse leproso de dizer para o Senhor, se o Senhor quiser, eu reconheço quem o Senhor é, reconheço a sua autoridade, eu sei que o Senhor tem poder para curar essa minha lepra, mas se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser curar. Isso é muito importante. Então, a fé que acredita em milagres, eu coloquei esse ponto de interrogação, mais para despertar um pouco a curiosidade. Mas são as duas fés, elas andam juntas. Mas a que se destaca nesse texto é a fé que reconhece a autoridade de Jesus. Porque depois que Jesus deu a palavra, ou até mesmo antes, ele podia dizer, olha, vocês estão vendo, o centurião está vindo até mim aqui, e ele, né, se humilhou aqui, disse que o seu servo lá está quase morrendo, e com uma palavra eu tenho autoridade de declarar a cura sobre a vida dele. Ó, vocês vão ver, eu vou agora declarar então e vai acontecer o milagre, sabe? Ele não está chamando atenção para isso. Jesus usa a fé desse centurião para chamar a atenção da multidão e dos seus seguidores, que olha, a fé que reconhece a minha autoridade como Senhor e Salvador, é essa que vai levar vocês a viver a vida do reino. É a que vai levar vocês a experimentar e a praticar tudo aquilo que eu ensinei lá no Sermão da Montanha. Não é só a fé que acredita em milagres. Essa fé que acredita em milagres, ela pode te levar a contemplar um milagre, uma cura, com certeza, porque Jesus faz milagres. Mas a fé que reconhece a autoridade de Jesus, irmãos, ela vai muito mais além. Muito mais além. Deixa eu correr aqui. Passou? Desenvolvimento da fé. O centurião então ouviu falar de Jesus, eu falei sobre isso já, citei o texto de Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A humildade desse centurião, que apesar da sua posição, ele se humilhou diante de Jesus, ele era uma autoridade, ele se submetia à autoridade de Roma, e agora você imagina, um oficial romano que tinha... ele era uma alta patente, mas que tinha uma patente acima dele, que ele prestava continência, que ele prestava obediência, e agora ele se prostra diante de um rabino do povo que é escravizado por aquela nação. É algo impressionante. Mas esse centurião, ele não vê em Jesus um simples carpinteiro. Ele vê em Jesus alguém que com uma palavra, não precisava nem estar presente, mas com uma palavra, se o Senhor ordenar uma palavra, o meu servo será curado. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não mereço, como as autoridades, os líderes religiosos disseram aí que ele merece, ele é digno porque ele construiu para a gente a sinagoga, ele ama o nosso povo. Não. Eu coloco tudo isso daí, vamos dizer que como Paulo, coloco como esterco. O que eu reconheço é que o Senhor é Deus e com uma palavra que o Senhor falar, o meu servo vai ser curado. Então isso é uma fé já desenvolvida. Compaixão e empatia. Demonstrou amor e preocupação pelo seu servo. Como eu disse no começo, ele podia simplesmente descartar, né, o seu servo, ir até o mercado de escravos, ir lá examinar o dente está bom, os músculos, tal, isso aqui está saudável, joga aquele que está enfermo, está quase morrendo, já joga para lá e vamos pegar um novo. Mas não, ele demonstrou amor e preocupação pelo seu servo. Então veja que tudo aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte está sendo evidenciado na narrativa aqui de Mateus e de Lucas, na vida de um centurião romano. O que era para ser visto na vida de um judeu que estudava a Torá, que estudava a palavra de Deus, Jesus olha e diz assim: eu não consegui achar uma fé como essa desse centurião, em todo Israel. Em todo Israel, não consegui achar. Olha que coisa maravilhosa. E tem mais um. Confiança na palavra. O centurião acreditou que a palavra de Jesus era suficiente para curar seu servo. Será que a gente tem essa confiança? Será que a gente chegou nesse nível de confiar na palavra de Deus? Não só na questão da cura física,
Mas na cura espiritual, na cura, que eu digo, na salvação, né, de algum amigo, ou também falando, né, aplicando o que Jesus disse, dos nossos inimigos. Inclusive eu quero pôr uma situação para você aqui. Imagine que você, deixa eu ver se dá tempo, dá. Levanta de manhã, faz as suas orações, agradece a Deus, pede que Deus o guie, ilumine o seu dia, abençoe as pessoas ao seu redor, tal. Maravilha. E aí você toma o seu café, agradece a Deus mais uma vez, e aí vai lá no seu carro, vai tentar dar partida, o carro não funciona. Bateria, puxa, mas justo hoje tem uma reunião marcada, eu não posso faltar. E aí você liga para o cara para vir trocar a bateria, o cara está demorando, e aí você recebe uma ligação no celular do seu chefe dizendo, olha, a reunião vai começar em 5 minutos, e eu preciso que você esteja aqui para apresentar o projeto, tal. E ele começa a clamar a Deus, fala, Senhor, me ajuda aqui, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, o que eu faço, tal. E Jesus não responde. Era simples, não era só usar o aplicativo e pedir um Uber, né? Era simples, mas vai piorar. E aí ele resolve então tentar achar algum amigo, que também ia para o trabalho no mesmo horário, e liga, só que aí o amigo disse, olha, fui ver o pneu do meu carro está furado, e também vou atrasar. Então esse cara começa a entrar em desespero e começa a olhar para o céu e já dizer, o Senhor está me provando, só pode, né? Eu preciso estar nessa reunião. E aí, de alguma forma, ele se lembra, né, que tem um aplicativo do Uber, chama o Uber demora. E aí quando ele chega na empresa, a reunião já tinha começado, ele não pode entrar, acaba a reunião, o patrão só olha de canto de olho para ele na minha sala, chega lá na sala, vai piorar. O patrão diz, olha, eu contava muito com você nessa reunião. Ah, mas você não sabe o que aconteceu? Não quero saber o que aconteceu. Pega suas coisas e vai embora. Você está demitido. Como é que essa pessoa se sentiria? Será que ela olharia para o céu com gratidão? Será que ela dirigiria a palavra para Deus dizendo, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu levantei de manhã, eu orei, eu agradeci. Por que o Senhor permitiu acontecer isso? Será que como é que ele se sentiria? Agora eu quero colocar... Sim. Agora uma outra situação, só em termos de comparação. Você levanta de manhã, faz as suas orações, agradece, toma um café da manhã, sai para o trabalho. E aí, quando você chega no seu trabalho, você recebe a notícia de que, olha, aquele fulano de tal, que ficou devendo para você, aquele fulano de tal que fala mal de você o tempo todo. Cara, acabou de sofrer um acidente e está à beira da morte lá no hospital. Qual seria a nossa atitude? Será que naquele momento a gente diria como os religiosos, tá vendo? Foi mexer com o ungido do Senhor, Filho de Deus. Veja como... Orar pela pessoa. Essa deve ser nossa atitude, é o que Jesus ensina, para a gente orar pelos nossos inimigos. Exatamente. Você poderia mesmo, ao invés de ir para o seu trabalho, falar, não, vou lá, passo no hospital, vejo como ele está, faço uma oração. Seria uma atitude cristã. E é aquilo que Jesus ensina, que não é impossível, é difícil. Nossa, esse cara era uma pedra no meu sapato. Mas é o momento de você, assim como esse centurião, mostrar quem é a autoridade sobre a sua vida. Quem é a autoridade? É o seu ego de achar que você é alguém, eu sou filho de Deus, então a pessoa que mexe comigo está mexendo com Deus. Já viu aqueles adesivinhos atrás? Sou filho de Deus, não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. É mais ou menos isso daí. Mas enfim, a gente se submeter à autoridade de Jesus é fazer a sua vontade. Como imitar a fé desse centurião hoje? O que a gente tem para hoje? Primeiro, amando a Deus e a sua palavra. Bom, o centurião diz, o texto que ele amava o povo judeu
e construir uma sinagoga. Foi um passo. Não era o suficiente. Mas amar a Deus e a sua palavra hoje e sempre foi essencial. Agindo com compaixão para com o próximo. Esse centurião não olhou para aquele jovem que estava enfermo como seu escravo. Ele olhou para ele como seu amigo, como seu próximo. E Jesus, não foi só nesse texto que Jesus nos ensina a amar o próximo. Tem aquela passagem do bom samaritano, também que ele nos ensina isso. Depois você lê em casa, não vai dar tempo para falar. Mas em outras passagens, porque os judeus chegaram, viu, quem que é o meu próximo? Foi para cima de Jesus. Reconhecendo nossas incapacidades e dependência total da graça de Deus. Isso também é essencial, porque assim como esse oficial romano, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele também reconhece a sua incapacidade de receber Jesus debaixo do seu teto. Eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor venha até a minha casa. Não se incomode, o Senhor está fazendo a sua obra, o Senhor está realizando aí, a vontade de Deus, tal, não se incomode. Meu problema é secundário, porque eu estou preocupado com o meu servo lá. Então, reconhecendo nossa incapacidade e dependência da graça de Deus. E para finalizar, com uma pergunta. Na realidade, não é uma pergunta minha, é uma pergunta que Jesus fez, lá em Lucas 18. Mas quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Olha, é um desafio muito grande, porque isso daqui é para os dias de hoje. Se foi para aquele pessoal lá, um desafio, para nós é ainda maior hoje, porque a gente tem tudo escrito, tem tudo explicado para a gente vem e ouve todos os dias dessa palavra explicada sobre a autoridade de Jesus, mas parece que a gente ainda não se submeteu a essa autoridade. A gente ainda fica naquela fé superficial de que a hora que eu estou passando por uma dificuldade, eu sei a quem clamar. Não, mas é a hora que o seu irmão, seu próximo, seu inimigo está passando uma dificuldade. Será que você ora por ele? Será que no nosso grupo de WhatsApp de oração a gente só coloca pessoas que a gente ama lá? E as pessoas que a gente não ama? Aí eu não amo certo político, mas a Bíblia me diz que eu tenho que orar por ele. Eu não amo essa pessoa que cometeu um ato terrível, mas Jesus morreu por ele também. Então que Jesus tenha misericórdia em nós e que Ele ache em nós uma fé, ao menos ali próxima da do centurião. Deus abençoe o nosso domingo e que à noite estejamos aqui para reconhecer a autoridade de Jesus. Sempre. Amém? Deus abençoe.